Então vamos lá, galera, olha só. Continuando então, vamos continuar esse trem aí, vamos lá. Ó, entenderam como é que funciona isso aqui? Bom, só para retomar então, gente, vamos lá. Quando eu crio o meu atributo, a minha tabela, eu não criei chave primária e também não criei minha chave estrangeira, é isso? Aí vem a pergunta, caraca, mas e como é que eu crio uma chave primária? Como é que eu defino o que aquele atributo é uma chave primária? Como eu falei, uma tabela, a chave primária ela é uma restrição que um atributo vai possuir. Só existe duas maneiras de se criar uma chave primária. Ou se cria uma chave primária quando se cria uma tabela. Não posso mais fazer porque o create table daquela tabela já foi feito. Não tem mais como executar o create table nessa tabela porque ele já existe. Ou tu manda alterar a tabela. A alteração de tabela, gente, ou melhor, para mim alterar uma tabela, a sintaxe de comando é muito simples. Eu literalmente executo isso aqui, ó, o comandinho. Alter, se o create cria, para mim alterar eu boto a seguinte, ó. Alter, table e o nome da minha tabela. Eu quero alterar a minha tabela qual? Vamos começar com cidade aqui na sequência, pode ser tanto fácil, pode ser cidade. Eu quero criar a chave primária para esse cara aqui, é isso? Então eu quero alterar a minha tabela de cidade. Vocês estão entendendo? Esta é a lógica que eu vou seguir para a minha operação de banco de dados funcionar de maneira correta. Tudo bem até aí? Sim? Bom, quando eu mando alterar a tabela, eu quero, olha só, altero minha tabela, eu vou adicionar, e eu disse que é uma restrição. Restrição, gente, a gente vai escrever a palavrinha aqui, ó, constraint. Tá entendendo? Faz uma constraint, adiciona uma restrição. A restrição, logo em seguida, a gente tem que dar um nome para ela. O nome é o nome que vocês quiserem dar. Tá entendendo? Então, pode ser até cadonar, se vocês quiserem. Tá entendendo? Mas nesse caso aqui, eu vou usar o seguinte. A minha restrição vai ser o mesmo nome da tabela, ó, TB cidade. Eu vou dizer que a restrição é uma PK. Eu estou dando nome para a restrição, tá entendendo? Então, eu estou dizendo, ó, add constraint TB cidade PK, e ela vai ser uma constraint de primary key. E dentro eu vou dizer o seguinte, qual é o meu atributo para essa chave primária? Código, nome, o estado. Código, então aqui eu vou escrever aqui dentro meu PK, código de cidade. Ponto. Entendeu qual é a lógica, gente? Ó, altera a tabela de cidade, adicionando uma constraint chamada TB cidade PK, o nome que eu quiser. E essa constraint vai ser uma chave primária nesse atributo aqui. Só que isso só vai funcionar se vocês tivessem definido como not null. Entenderam, gente? Entenderam? Sim ou não? Sim. Estou criando uma chave primária. Agora eu tenho uma definição de chave primária no meu atributo PK_seed. Agora existe, antes ela não existia. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim? Sim? Bom, se eu quiser fazer a mesma coisa para as clientes, o que eu vou fazer? Mesma lógica. Alter table TB cliente. Eu quero fazer um add constraint. E lá vou lá, eu quero botar dizendo que ele é TB cliente. E essa constraint, ela é na verdade uma primary key PK code CLI de cliente, né? Meu atributo da minha tabela de cliente chave primária é o cliente. Lá vou eu fazer então essa parada dentro da minha tabela. Lá vou eu então. É alter table TB cidade add constraint TB cidade PK. Ela é uma primary key PK code clip. Melhor, seed.
Vou tentar rodar essa parada aqui, ele vai dizer que, ó, tabela cidade alterada. Aí agora eu vou lá, tb cliente, add constraint, tb cliente pk, e vou dar o nome aqui de pk code clear. Mandar rodar aí, bingo, tabela cliente alterada. Criei duas chaves primárias. Funcionou? Funcionou, galera? Sim. Sim, não, talvez, quem sabe, pode ser. Não tem mistério. Se eu quiser operar Daqui a 10 minutos. Se eu quiser alterar o nome da tabela. Daqui a meia hora. Tá. Eu tô pensando na sequência, entendeu? De comando. Ou alterar nome de tabela até pode ser o seguinte, não é um comando que funcione em tudo que é SGDB, tá? A grande parte deles não existe alterar nome de tabela. Porque alterar nome de tabela apaga e cria de novo. Tá? Sobre colunas, tudo tem comando para fazer. Coluna. Drop, constraint, tem que saber o nome dela. Eu vou ter que ir errado, esqueci de botar o PK aqui, né, galera? Isso vai dar merda quem tentou fazer isso aqui. Tem que botar o PK junto aqui, senão não vai funcionar. Entendeu? Acontece, né, pessoal? number 13,2. 13,2. Eu quero criar um número que tem 13 dígitos e 2 deles serão decimais. Criar uma chave composta que só bota duas vezes. Se você quiser composto, bota vírgula aqui, bota outro atributo e está resolvido. Só. Mas se eu botei uma vez só, escrever outro depois. Não dá. Tem que remover, só tem uma chave primária. Tem que remover ela e fazer composta ela, vírgula outra. Não tem como fazer assim. Entendeu? Tipo duas, entendeu? Não funciona. Uma tabela só pode ter uma chave primária. Fechou? Fechou? Sim? Ó, olha aqui pra mim então. Olha aqui pra mim. Eu disse que a chave primária só foi executada dessa maneira aqui porque a gente já tinha criado a tabela. Perfeito? Tá, mas vamos supor, hipoteticamente, que a tabela não tinha sido criada. Eu posso criar a chave primária na hora de construir a tabela? Posso. O que mudaria aqui, ó? O que mudaria aqui? A alternativa A mudaria o seguinte. Eu faria o seguinte. Depois de dizer aqui que ela é do tipo varchar 2, eu boto vírgula aqui e lá vou continuar. Constraint, olha se não é igual tb cidade pk é uma primary key pk code seed. Pessoal, cria a chave primária na hora de criar a tabela. Vocês estão entendendo a diferença? É a mesma lógica. Aqui eu estou adicionando isso aqui. Depois de criada, eu estou alterando, adicionando depois de criada. Se eu quero fazer quando eu crio a tabela, eu faço assim. Tudo bem até aí? Senhoras e senhores? Joia? Se eu fizer isso aqui? Sim. Tá, mas aí vamos dizer o seguinte, eu sei que tem gente que faz, a grande parte das pessoas que eu conheço que faz chave primária faz assim, ó. Primary key, pk, code, seed. E funciona, professor. Claro que sim. Isso aqui também a gente queria chave primária. Ah, mas pera um pouquinho. Lá tu tá botando constraint, tu botou constraint antes, agora tu não botou. Por que tu não botou? Pessoal, se eu não dou nome para constraint, mesmo assim, ele existe. O próprio Oracle vai criar, porque é uma constraint. Ele vai criar e vai dar um nome para ela. Que nome? Sei lá. Não sei que nome ele vai dar. Aí a pessoa perguntou, como o colega perguntou antes, e se eu quiser remover a chave primária? Tu precisa do nome da tua constraint. Tu deu nome? Não, então te vira achar o nome que o Oracle deu. Né? É simples assim. Tu vai precisar saber o nome da constraint, porque ela é uma restrição. Para mim apagar a restrição, eu preciso literalmente saber o nome dela. Entendeu? Como é que funciona a parada? Desistiu ou não? Gente, tudo bem da galera do cá? Tudo bem?
Tá, então assim, ó, eu posso fazer assim, posso fazer do outro jeito, vai funcionar. Deixa eu voltar com o tamanho. Assim, é isso? Sim. Fechou? Fechou? Tá. E chave estrangeira? Como é que eu crio chave estrangeira dentro da minha parada do meu sistema? Será que eu poderia criar? A chave estrangeira, a parada é a seguinte. A tabela já existe, ela também é uma restrição. Ó, de novo, primeira coisa. Uma chave estrangeira também é uma restrição. Então é o seguinte, se a tabela já existe, que é esse caso aqui, só tem uma maneira de manipular a estrutura, que é usando a alteração de tabela. Nesse caso, a alter table. Qual é a tabela que vai possuir chave estrangeira, senhores? Esse é o nosso modelo aqui. Cliente. Qual? Cliente. Cliente ou cidade? TB cliente. TB cliente. É ela que tem chave estrangeira, não é? Então eu tenho que alterar ela. Então eu vou alterar a minha tabela de cidade. Oh, desculpa. Cliente. Só porque eu falei, né? Cliente. É isso? Sim. Tabela de cliente, é isso? Alterando a tabela de cliente, adicionando também uma constraint. É isso? Isso. Ela, só que eu vou fazer aqui embaixo, porque tá meio apertadinho aí, tudo bem? Orange key. Só que a minha constraint tem que dar nome. Que nome que eu vou dar pra ela? Eu também tenho que inventar. Deixa eu dar um nome aqui pra ela, o seguinte, ó. TB cliente FK code seed. Tudo bem? Inventei um nome para ela. Só que a minha constraint agora, ela é uma foreign key. Opa. Foreign key, ela é uma chave estrangeira. Qual é o atributo de chave estrangeira mesmo na tabela de cliente? Qual é o atributo mesmo? Integer. FK code Seed. seed, é isso? Só que, gente, ó, chave estrangeira aqui é a chave primária. A estrangeira não termina aqui. Porque a estrangeira, quando a gente cria uma chave estrangeira, o que a gente aprendeu é que o conteúdo armazenado nesse campo aqui, ele tem que existir onde? Na mesma tabela lá. Aqui, né? De origem. Estou dizendo o seguinte, se eu botar aqui no código cidade 8, o código 8 tem que existir lá em cliente, é isso? Calma. Então, como é que acontece essa ligação? Melhor, fisicamente, como é que acontece esse risco? Porque até então, ó, de boa, tá? Até então, o que existe? A gente começou a fazer assim, só precisa entender fisicamente, tá? A parada. Ó, deixa eu explicar. A gente fez assim, ó. Create table. A gente criou assim. O outro create table aqui, criamos isso aqui. O primeiro alter table aqui, criou chave primária, botou bolinha fechada. O segundo alter table, colocou bolinha fechada aqui. Tá entendendo? Aí eu vou dizer o seguinte, eu quero criar uma chave estrangeira. Essa aqui, quer dizer, esse atributo será chave estrangeira, é isso? É isso? Eu tenho que dizer aqui o seguinte, este atributo aqui, ele faz uma referencia. Ele vai referenciar quem? A minha tabela de cidade. Que atributo? PK code seed. Esse atributo aqui. Estão entendendo? Isso fisicamente, olha pra mim. Fisicamente faz isso aqui, ó. Isso daqui fisicamente acabou de ser criado. A ligação. Antes não era ligado, agora é ligado. Tá entendendo? Então, este atributo vai fazer referência a este atributo aqui. Eu estou dizendo que o que está, vou pegar de outra cor aqui, pessoal. O atributo que está armazenado aqui dentro vai ter que fazer referência a esse cara aqui. Entendeu o que é a referência? Sim ou não, pessoal? Sim? Então é aí que eu estou criando a minha chave estrangeira. Para e olha para mim antes de vocês fazerem. Ó, tem um detalhe. Existe ordem de precedência nisso. Importante. Grande parte dos erros, a galera não se liga, existe ordem de precedência. Vocês não podem criar uma chave estrangeira sem que o atributo referenciado, no caso aqui o PK code seed,
não tenha sido definido como chave primária. Então, se eu tivesse criado, você entendeu a lógica? Por isso tu criou Somente a tabela de cidade, cliente primeiro, Não e tem. tenha trocado a fazer a chave primária dele, vai funcionar. Vai funcionar a chave primária. Eu ia criar isso aqui e botar uma linha fechada, mas isso aqui não existe. Tá entendendo? Aí eu vou fazer chave estrangeira. Não ia acontecer por dois motivos. Primeiro, porque eu não tinha feito cliente de cidade. Tá, mas vamos supor que eu tivesse feito cliente de cidade, mas eu não tinha feito a chave primária nele primeiro. Não ia funcionar também. Porque para referenciar este atributo aqui tem que ser chave primária. Vocês estão entendendo? Por isso que o tipo de dado que eu falei no início da aula tem a ver, essa parada toda. Entenderam, galera? Aham, querido professor? Sim. Sim, querido. Então, Show. é de bom tom sempre criar a tabela que possui somente primary key, para depois criar as tabelas que possuem a foreign key. Na verdade, assim, ó, para ser bem honesto, o script que nunca dá problema, cria todas as tabelas, independente a ordem delas. Não cria nem chave primária nem estrangeira. Depois de criar todas as tabelas, como eu fiz aqui, não precisa ter ordem aqui. Eu crio todas as minhas chaves primárias, todas elas, Tá. de todas as tabelas. E depois eu crio as chaves estrangeiras de todas as tabelas. Sabe quando é que isso vai dar problema? Nunca. Entendeu? Nunca vai dar. Nunca vai dar. Não sei se vocês entenderam. Sim. Agora, pessoal, aqui tem duas tabelas. Esse diagrama R tem 30, 40, 200 tabelas. Você tem noção do que é isso? Porque vai ter ordem de precedência. Uma vai precisar da outra, que a outra não foi nem criada ainda. Então, quer saber uma coisa? Cria todas as tabelas sem chave primária, ou com chave primária que seja, só deixa a chave estrangeira fazer por último. Entendeu? E aí nunca vai dar problema. Entendeu? Então vamos fazer. Eu não fiz o meu ainda. Deixa eu fazer aqui o meu, só para fazer essa parada. Vamos lá então. Alter TB cliente, add constraint, TB cli, FK code seed é uma foreign key chamada FK code seed e ela faz referências a TB cidade atributo PK code seed. E aí eu vou mandar rodar essa parada e BUM! Tabela alternada. Fechou? Aham? Sim? Sim. Senhoras e senhores? Sim? Então tá. Fácil, né? Cara, é muito fácil a parada aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Beleza. Tudo bem? Tudo bem? Sim? Puta merda, Cadolá. Eu esqueci de criar um atributo na minha tabela. Agora que eu me dei conta que o cliente, além de tudo isso aqui, ele tem e-mail. E o e-mail aqui é do tipo varchar também de 40. Sacou? Se fosse antes de criar, eu só ter botado aqui. É isso? Já criei, o que eu faço? Alter table. Só tem dois comandos, pessoal. Ou tu cria, ou tu altera. Já está criado, só tem como alterar. É isso? Então, já está a tabela criada? Sim. Alter table. Ou apaga a tabela inteira e faz de novo, né? Mas vamos lá. Como é que eu vou adicionar um atributo a mais, pessoal? Vamos lá então. Alter table. O nome da tabela aqui nesse caso aqui vai ser TB cliente, é isso, né? E o que eu vou fazer aqui é só assim, pessoal. Ó, olha que difícil, ó. Adiciona. Adiciona o quê? Adiciona e-mail. E o e-mail vai ser do tipo varchar de 40. Vai, testa aí, pessoal. Adicionei um atributo novo. Alter adiciona e-mail, vai ser do tipo varchar de 40. Mandei rodar aí e fechou? Não. O ponto de vista se quiser fazer script. O que é script? Vai executar um monte de comando ao mesmo tempo. Pessoal, faz um desk aí, gente, só para ver que a tabela existe. TB cliente, ó, cliente, só para ver que a tabela existe com um atributo novo lá, ó. Bah, e-mail fechou, tá lá, ó, e-mail.
criou o atributo a mais. Fechou? Gente. Sim, não, talvez, quem sabe. Sim. Hã? Sim. Ah, eu gosto disso que vocês dizem sim, fiquei até feliz agora. Obrigado. Fechou? Vamos lá então, gente. Ó, voltando. Voltando então. Puta merda. Por que vocês não me avisaram de uma coisa? O que, cara? A gente tinha um padrão aqui. Os atributos. Pô, os atributos aqui todos eram código CLI, nome CLI, salário CLI. O que eu fiz aqui? E-mail CLI. Cadê o CLI do e-mail? Pô, como é que eu faço então aqui pra arrumar essa parada, né? Deleta a tabela, faz de novo. A solução super prática. Apaga tudo e cria tudo de novo. E-mail CLI. Eu quero que ela seja varchar de 40. Aqui. Eu quero trocar o nome do meu atributo, porque afinal de contas, né? O que rolou ali? Tá errado, né? Como é que eu altero o nome do atributo? Assim, ó. Alter table. Vou alterar a minha tabela de cliente e vou dizer para ele o seguinte: o que eu quero aqui na verdade é assim, ó. Rename. Altera. Como? O legal, gente, que isso aqui é tipo inglês literal. Altera a tabela de cliente renomeando a coluna. Olha só. É uma tradução literal, né? Ó. Altera a tabela de cliente renomeando a coluna. Que coluna eu quero renomear mesmo? E-mail. Olha só se não é igual, ó. E-mail. E eu quero que para. Olha essa na tradução literal. Para. E-mail. Clique. Deve ser estranho para o americano escrever, mas ele escreve como se fala, né? Não é verdade? Imagina se você. Como é que eu comando? Seleciona todos os dados da tabela cliente aonde o código. É assim, ó. Altera a tabela de cliente, renomeando a coluna de e-mail para e-mail clique. É legal, né? Portugal, por aí. Portugal. É. Vamos lá então. Eu quero fazer. Adicionando, não, eu quero fazer o rename. Colo. Eu quero alterar e-mail para e-mail clique. Mandar rodar. Faz um desk aí, galera. Só pra ver se tá tudo em dia ali, ó. Mudou. Funcionou. É isso? Funcionou? Funcionou? Pior que funcionou, né? É isso? Legal demais, hein? Esse troço aqui ficou legal demais, é isso? Mas aí não é... Pode. Not null, ela é uma restrição. Como primary key é, como for key é, not null é. Tá? Mas tu pode fazer agora também, como eu vou te mostrar agora. Põe daí. Ó, beleza? Foi? Pessoal, e-mail de tamanho 40 não existe. A grande parte dos e-mails 40 não cabe quase nada. Meu querido Cadoná, @superprofessor.com.br. Ferrou! Tá vendo? É a prepotência, é algo bonitinho, né? É que eu sou leonino, pessoal, preciso me sentir bem, entendeu? Funciona assim. Não eu não quero 40, eu quero que isso aqui fique 200 por e-mail. Eu quero 200 caracteres, ok? Como é que eu faço para fazer 200? Altera a tabela. Ó, altera a minha tabela. Deixa eu ir passando a chamada enquanto isso, que eu sei que tem muita gente de olho nessa coisinha verde aqui, tá? Aí. Vamos lá, e é a minha TB cliente. E eu quero, na verdade, aqui fazer o seguinte. Eu quero... deixa eu descer um pouquinho mais aqui, porque eu tenho que tirar de lá, não sei como é que faz mais. Será que eu tenho que desligar isso aqui? Deixa eu desligar e ligar de novo.
É que eu não sei como é que tinha esse troço, eu apertei um botão e o troço apareceu no meio. Ó, vamos lá. Eu quero fazer o quê? Um modify. Quero modificar. Viu, a tradução é legal, né? Eu quero modificar. E aí, quando eu vou dizer que eu quero modificar, eu digo literalmente o meu atributo. Eu quero modificar o meu email. CLI, é agora assim que se chama, é isso, né? Eu quero modificar o varchar para 200. Assim. Altera a tabela de cliente modificando o e-mail cliente para varchar 200. Olha que coisa. Não é nem para inglês ver, né? É literalmente para fazer. Vamos lá. Vamos lá. Altera a tabela de cliente fazendo modify e-mail CLI para varchar de 200. Roda para ver o que eu fiz. Varchar de 200. Mandando rodar. Atenção, preparado. Ó, alterou. Vamos ver lá a minha descrição. Atenção para. Ó, pior de tudo, pessoal. Sabe o que é? É que funcionou. Desligou. Hã? O pior, desligou. O pior de tudo que desligou o computador. Fechou? Sim, não, talvez, quem sabe? O meu deu. Deixa eu ligar de novo, se agora vai ligar. Eu botei. Agora vai. Fechou? Gente? Fechou? O que eu errei no texto? Funcionando. Ok? Foi. Tá, aí é o seguinte. Aí eu fiquei com raiva. Por quê? Porque de tanto mexer nesse negócio aí de dizer que é de um jeito, é de outro, que é de outro, que é de outro, quer saber de uma coisa? Não quer mais esse e-mail. Não estou mais afim dessa tabela, desse atributo. O que eu faço? Alter table. Alter table, tb cliente. E eu quero agora fazer um drop. Pessoal, olha esse nome. Drop, não é legal. Drop, eu quero apagar, remover, apagar, remover a minha coluna chamada email clean. Vamos lá. Alter table, eu quero fazer um drop column e-mail clean e deu. Nem vai perguntar se... Pessoal, sabe a parte legal? Ele não vai perguntar se tu tem certeza, tá? Ele não vai te perguntar assim, tu tem certeza que tá fazendo? Tipo assim, ó, tu é o DBA, né? Tu não é o DBA, tu não deu a grant, permissão de DBA para esse usuário. Então tu é a pica da galáxia, galera. Não tem errado, entendeu? É assim, ó. Ele não vai te perguntar, tu tem certeza que tá fazendo? Drop. Entendeu? Não existe Roberto em comando. Deu? Tu executou. Executou. Só PKPzinho. Pessoal, é que o drop ele literalmente remove, tá entendendo? Tipo assim, ó. O que eu falei antes, lembra? Eu quero remover a chave primária, lembra que a gente falou? Como é que eu removo a chave primária? Alter table cliente drop, ao invés de column, constraint. Drop constraint, dou o nome dela, tirei. Quero tirar a chave estrangeira. Drop constraint, essa aqui não tem mais chave estrangeira. Como é que é? Tem. Quantas restrições a tabela tem? Vamos lá então. Ó, não lembro de cabeça, mas tem. Ó, restrições. Existe um comandinho legal, que é esse aqui, ó. Onde é que tá? Onde é que eu queria passar para vocês? Desce. Aí, ó. Select asterisco from user underline yes constraint. Acho que conhece no final. Constraints.
Esse comando lista todas as restrições do teu usuário, que foi criado nesse caso, meu aula 1. Entendeu? Então lá vou eu executar essa parada aqui. Vamos ver. E lá vou eu tentar executar todas as restrições existentes. Hã? O meu não está rodando, o meu arco acho que começou a dar um pau. Depois que eu desabilitei. Se eu quisesse trocar o nome da chave primária, eu teria que desabilitar essa chave primária ou não? Como é que é? Se tu quer o quê? Se eu quisesse trocar o nome da chave primária. Sim, tu primeiro tira o atributo chave primária, renomeia e depois atributo chave primária. Essa é a parada, tá? E tem uma coisa interessante assim, ó, galera, é que tem aí a ordem da precedência. Primeiro tu tira as restrições, muda o nome e bota as restrições de novo, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, ó, relacionado a essa parada, gente, ó, importante, ó, não faz, tá? Ó, drop table, eu nem vou escrever o nome, tá? Nome da tabela. Bota um asterisco aí. Eu vou fazer isso aqui ali, cara, ó. Como é que é, ó? Fazer isso aqui ali, ó. Assim, tá? Drop table, o nome da tabela, pessoal. Hã? Pessoal, ó. Drop table. Apaga a tabela. Mas tipo assim, ó. De novo. Não vai te perguntar. Tá pegando? Ah, mas eu tenho 1 milhão de clientes. Tu é DBA? Tu é DBA? Não te deu problema DBA? Ah, mas tem um Ctrl Z? Comandos D. Não tem Ctrl Z. Não tem rollback. Por isso que deveria DBA tem que ser Esse comando de cima aí, ele precisa de permissão. Pode ser que sim. Então não deixou aí? Na verdade era para funcionar porque eu estou com permissão de DBA. Deveria, tá? Não, mas pode ser que não funcione dependendo da permissão do teu usuário. Tem razão. Esse aqui também. Tá ligado? Vocês não vão fazer drop se vocês não são DBA. Não vai deixar. Esse user content é uma tabela Do máximo para DBA do enxerga. Entendeu? Por isso que quando eu criei o usuário, eu defini as permissões. Eu disse, tem permissão de Eu DBA? estou perguntando se ele, porque como ele é uma tabela padrão de sistema, talvez ele não vai deixar alterar. É isso aí, exato. Vai depender tudo do. É que isso aqui eu não estou alterando, isso aqui é uma constante, é uma tabela genérica que mostra.